Dá para sustentar o trabalho do Barbieri hoje no Vasco da Gama? Vou te falar. E outra pergunta junta. Vão sustentar o trabalho? São duas perguntas diferentes. Perfeita. Dá para sustentar e vão sustentar o trabalho do Barbieri no Vasco? Primeiro, o dá. Vou começar pela segunda. Tá. Vão sustentar o trabalho do Barbieri. Ele não sabe. Isso é informação exclusiva que a gente trouxe aí na manhã dessa segunda-feira. O Paulo Brax, inclusive, diretor de futebol, vai dar uma entrevista amanhã no CT Moacir Barbosa, onde ele vai explicar o porquê dessa manutenção, quais são os próximos passos do Vasco, até porque, para a gente responder a primeira, a gente tem que lembrar das coisas aqui. Vamos lá. O Vasco da Gama teve uma pré-temporada, o Vasco da Gama teve o Carioca como laboratório, teve uma intertemporada porque você é eliminado na semifinal e você tem quase um mês treinando sem jogo. Foi para os Estados Unidos Foi para os Estados Unidos. Né? Tem a Copa do Brasil, onde você teve uma eliminação vexatória dentro de São Januário. O Vasco é um time que só tem o Campeonato Brasileiro e tem a semana inteira para treinar. Recebeu seus reforços, Barbieri montou junto com a diretoria o elenco do Vasco da Gama, entra no Campeonato Brasileiro e sabe qual é o retrospecto do Campeonato Brasileiro? São 7 jogos sem vencer, Fernanda. Dos últimos 11 jogos, o Vasco só conseguiu uma vitória. O Vasco tem um momento agora de Z4 de Campeonato Brasileiro. E, além disso, o Vasco tem 3 derrotas seguidas. 3 derrotas seguidas. Esse é o Vasco da Gama de Maurício Barbieri. Números, resultados insustentáveis. Aí você vai para o desempenho, porque a gente aqui é justo, e se tivesse um desempenho sendo evoluído, se o Vasco da Gama estivesse mostrando, pelo menos dentro de campo, uma evolução, a gente falaria, olha, esse ponto aqui sustenta o trabalho do Barbieri, mas esse ponto não sustenta o trabalho do Barbieri. 6 meses você não acha pouco? É um desempenho de regressão, Fernanda. Quando você tem uma oportunidade de você mostrar seu trabalho, por mais que você peça a longo prazo, você tem que, pelo menos, mostrar curto prazo e médio prazo. Não tem resultado, não tem evolução, o clima e a conexão com a torcida não existe mais, a grande maioria da torcida do Vasco não quer mais o Barbieri lá, e pior, depois da gente pressionar bastante, vai ser agora que a diretoria do Vasco vai se explicar. Então, assim, quando eu falo que é insustentável, não é porque o Pedrosa acha que o trabalho a longo prazo ele é errado ou algo desse tipo. Não, eu defendo o trabalho a longo prazo. O que eu não defendo é quando você não mostra que o seu trabalho merece longo prazo. E o Barbieri não mostra que merece longo prazo. Agora, se a diretoria acha que sustenta, eu estou muito curioso para ver o que vai ser falado amanhã. Porque eles vão ter que dar argumento. Eles vão ter que resolver. O Vasco está novamente pensando que vai disputar a 6ª Série B da sua história. Isso é um completo absurdo. A temporada do Vasco até aqui é um completo absurdo. Então, Paulo Brax, Luiz Melo, estou curioso. E digo mais, acho que não vão demitir justamente porque a avaliação a culpa não é só do Barbieri. Porque o Barbieri ele tem culpa, ele não consegue fazer o time jogar, ele não consegue fazer o time evoluir, o time regrediu até nas variações táticas, mas a diretoria também tem culpa, porque foi quem montou esse elenco. O Vasco termina o jogo contra o Fortaleza com Egnaldo, Cocão, Figueiredo, toda a galera do time da Série B. Então a culpa não é só do Barbieri, a culpa também é de quem montou. Então seria, na minha opinião, vergonhoso o Brax chegar e falar assim: o Barbieri está demitido, tá? Porque a avaliação não é só do Barbieri, é da diretoria do Vasco inteira. Estou curioso. Por favor, galera aí do Vasco, marca a coletiva de manhã, tá? Eu quero ir. Marca 10 horas, marca 11 horas, por favor, que depois a gente tem programa. Amigo, se por acaso for nosso horário, tu vai de repórter. Que a gente quer você lá. Então, que a pergunta tá combinado. Ser... Já Amigo, fui liberado. Eu tô preocupada contigo. Tem nem água aqui, ó. Tremendo. Agora pode botar o Crise no Vasco. Tem o quê? Uma música especial pra ele? Cadê? Cadê a música, Big Boys? Eu tô calma, ele que não tá. Eu tô calmíssima. Cadê? Aí, eu tava pra você. Manda. Vai pro Retiro, cara. Eu vou pra Ilha Grande. Você também vai, garoto. Eu tô de boa. Eu não sei. Ó, eu tenho Brasileiro, eu tenho Libertadores ainda, tenho a Copa do Brasil ainda. O Vasco, ao menos, vai ter a semana inteira livre para trabalhar, para jogar contra também tinha o Mundial, tinha a Supercopa, tinha a Recopa, tinha o Carioca, tinha tudo. Deixa eu me iludir, cara. Tinha tudo. O sábado tá voando. O trabalho de São Paulo, olha, evoluiu já, cara. Venê, a gente viu as pessoas falam muito, e aí a gente faz... O Pedrosa trouxe o recorte aí do torcedor. O torcedor já tá bravo com o Barbieri. Tá bravo. Mas aí, vamos demitir o treinador. Hoje em dia, isso já tá até mudando um pouco esse pensamento, né? Até do próprio torcedor, mas com toda essa fala aí do Pedrosa, é o que o torcedor pensa. O Pedrosa
é o torcedor sentado aqui no SBT Esporte Rio. Mas hoje, na praça, qual treinador que ia resolver esse problema do Vasco? Sabe por quê? Isso aqui é para treinador de imediatismo, tá? Porque o Vasco não pode permanecer na zona de rebaixamento. Não. Ah, mas é momento de transição de SAF. Esquece, não pode. Não é. O investimento que o Vasco fez não é para estar onde está hoje no Campeonato Brasileiro. Eu entendo que também não era para brigar pelo título, era para estar ali no meio de tabela mostrando uma evolução nesse momento da temporada. Às vezes eu falo aqui, em tom de brincadeira, deixa o Barbieri trabalhar, mas de fato eu acho isso. Você ainda acha? Eu ainda acho isso. Vene, o Barbieri vai mudar da água para o vinho? Não, mas a culpa não é só dele. Sim. A culpa vem de cima também, do planejamento da diretoria, dos jogadores também, que eles também têm que ser cobrados, da preparação física, porque o Vasco é um time que só joga Campeonato Brasileiro e mesmo assim demonstra muito desgaste físico nas partidas, sobretudo no segundo tempo. Ou vocês acham que é à toa que o Vasco vem tomando gol nos minutos finais dos jogos? Óbvio que não. É porque cai fisicamente. Então a culpa não é só do Barbieri. E repito, o Luiz Castro é um bom exemplo. Eu mesmo falei assim, o Luiz Castro tem que ser questionado, está fazendo um trabalho ruim. E depois de mais um ano está aí, na liderança do Campeonato Brasileiro, está muito bem na Sul-Americana. E o Barbieri eu acho que pode melhorar. Claro, repito, tem que ter cobrança. Se a diretoria não chegar para o Barbieri e falar assim, Barbieri, meu amigo, você precisa melhorar. O que está acontecendo? Você precisa de reforço? Conversa. Agora, não dá para achar que está normal. Olha, vamos agradecer o Big Boss, toda a equipe, né? Que ele teve uma compaixão e aí segurou a frase do Cris no Vasco para não passou em você. Tá passando só em mim e no Venê. Justo. Tá? Vamos ver o crisômetro. Sabia que tem um crisômetro do Pedrosa? Sei, você estava aqui ainda, aqui. né? Amanhã, vamos levantar um debate aqui, que a gente debateu muito no camarim, eu e você, mas hoje a gente está com o tempo apertado. Amanhã, vamos debater qual a diferença do momento de crise do Luiz Castro, que ele passou por uma turbulência, pelo que está hoje o Barbieri. Se há uma diferença, se o Vascaíno pode pegar o Botafogo como um exemplo ou não. Amanhã vamos debater isso, vamos eu quero nessa. saber a tua opinião. Tá aqui teu crisômetro. Falaram outro nome aqui, eu quase me confundi. Você tá onde aqui hoje? Então, eu trocaria a palavra socorro pelo deu ruim. Eu acho que o socorro vem antes do deu ruim. É verdade. Vamos mudar aqui, que a gente faz tudo ao vivo, né? O Big Entendeu? Boys, a gente improvisa. Não, mas tudo. eu entendi a palavra socorro. Apagou a arte no pente? É como se Já sei. É como se já era. Mas deu ruim já era. Peraí, vamos fazer o seguinte? Deu ruim. O deu ruim é tipo assim, fase... Não, eu vou fazer uma coisa. Eles apagaram a arte. Enche a tela crítica, a gente tem os melhores telespectadores do Brasil.